Hora do Enem no ar! E hoje é dia de Ciências da Natureza e é também o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. E a gente celebra mostrando como a física, a química e a biologia são inclusivas. Começando pela química. Imagina traduzir o comportamento de átomos e moléculas para o Braille. Esse é o dia a dia do professor Aires Silva, um papo que a gente revê no primeiro bloco. Em seguida, a gente relembra a conversa com o professor Éder Camargo. Ele tem deficiência visual e dá aulas de física usando maquetes tático-visuais. Para terminar em grande estilo, a gente resgata o papo com a primeira aluna com deficiência visual do curso de Biologia da PUC-Rio, Eduarda Emerick. Bora? Partiu? Já é? Roda a vinheta! Química e Braille. Essa mistura rende conhecimentos e oportunidades. Foi isso que a gente viu no papo com o professor Aires Silva. Roda aí! Um dos principais segredos para aprender química é conseguir enxergar o comportamento dos átomos e das moléculas. Mas e quando o aluno tem uma deficiência visual? Quem responde é o professor de Química do Instituto Benjamin Constant, que trabalha com alunos cegos e de baixa visão. Ele até criou uma oficina para ensinar a grafia química em Braille. Então, seja bem-vindo, professor Aires Silva. Tudo bom, Alex? Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Onde surgiu essa ideia? Ela surgiu pela demanda, né, dos professores que trabalham com alunos com deficiência visual. Eu ficava muito preocupado, eu tenho alunos com deficiência visual no 8º ano, 9º ano, então eles vão fazer o ensino médio numa escola regular. Então eu vejo a grafia química em Braille com eles em sala de aula e tinha preocupação comigo que eles continuassem vendo essa grafia posteriormente no ensino médio. Então, com a ideia de divulgar, de disseminar a grafia química em Braille, né, eu criei essa oficina, né, que é baseada na grafia química, que é lançada pelo MEC. Então, o que eu trabalho nessa oficina são os conteúdos lá dessa grafia, né. E como funciona essa oficina? É uma oficina de 16 horas, realizada no Instituto Benjamin Constant. A gente recebe professores, alunos de graduação, professores de química, não só de química, de biologia, ciências, que possam ter alunos com deficiência visual. Já recebi alunos cegos nessa oficina e transcritores, né, que fazem a transcrição para o sistema Braille. Então, eles estão muito interessados em saber alguns conceitos, porque algumas coisas acontecem de tal modo na grafia química. Então, a minha função ali é tentar disseminar isso, né? Conta pra gente como você transforma a grafia química em Braille. A grafia de química ela tem algumas peculiaridades que mudam em relação ao Braille tradicional, né? Então, aqui tem um exemplo de uma molécula, por exemplo. Explica pra gente. O CO2, o gás carbônico, né? Como a gente representaria o CO2 com a grafia química atual, né? Por exemplo, o 2, né? O número 2 em Braille, se você tem o número 2 sozinho, você representaria com duas células em Braille, né? 2 espaços em Braille, que seriam os pontos 3, 4, 5, 6, que é o indicativo de número, e na outra célula seria a letra B, que é o ponto 1 e o ponto 2. Então, quando você tem esse conjunto, você tem o número 2 representado. Na grafia química, isso pode ser alterado. Então, os alunos levam aquele susto inicial, né? Porque os alunos só vão ver química nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, isso altera um pouco a rotina deles. Então, ele causa um estranhamento falar que o 2, em determinados momentos, não vai ser representado dessa forma, né? Então, CO2, a molécula de gás carbônico, como a gente representaria? Ela é constituída pelo carbono, pelo oxigênio, e tem o índice 2. Então, sinal de maiúsculo, ponto 4, ponto 6. Na outra célula, ponto 1, ponto 4, para representar a letra C. Sinal de maiúsculo, ponto 4, ponto 6. A letra O, né? Ponto 1, 3, 5, para representar o oxigênio. E aí vem o 2, né? O índice da fórmula do gás carbônico. Esse 2 eu não vou representar do jeito tradicional que a gente comentou anteriormente. Então, no índice, a gente não usa o sinal de número. Então, isso para os alunos é uma mudança muito grande, né?
E a gente faz o que a gente chama de rebaixar, né? A gente não utiliza a primeira linha, né? A gente põe os pontos 2 e o ponto 3 para representar esse 2 como índice. Então, esse aqui é um dos materiais que eu trouxe só para te dar como exemplo. Aqui tem uma reação que é a decomposição do peróxido de hidrogênio formando água e oxigênio. Então, por exemplo, como é que eu represento a seta de uma reação química em tinta normal, né? A gente tem a seta em química, como é que eu represento em braille para esse aluno, né? A seta em braille para os alunos são representadas pelas letras C e R seguidas, né? Então, hoje mesmo eu estava apresentando esse material para uma aluna do ensino médio e ela passou o dedo e não identificou isso como seta de uma reação, né? Ela identificou esse rebaixamento, né, no caso do peróxido de hidrogênio, mas não identificou a seta. Ela leu CR. Eu falei, não é CR, isso é uma reação. Então, isso faz parte da grafia Braille, né, de química. Então, se eles não forem acostumados a isso, eles têm que ser acostumados. E no momento que eles fazem a inscrição para o Enem, eles selecionam lá, né, deficiência visual, cego, que tipo de material eu vou querer, né? Material em Braille? Se eu vou querer um ledor, vou querer um material ampliado, se eu for baixa visão. Se ele escolher o material em Braille, né? Então, vai estar exatamente essa representação. Então, ele tem que identificar. Então, é importante que os professores se conscientizem da importância da grafia química em Braille. E como está o Brasil na capacitação de profissionais para esse tipo de trabalho? Tem poucas pessoas capacitadas, né? Mas muitas, todas, muito interessadas, querem saber realmente como trabalhar, como recepcionar o aluno cego, o aluno com baixa visão. São muito motivadas a isso, né? A ir buscar o estudo aí atrás. Então, e o Instituto Benjamin Constant é um centro de referência nessa questão, nas questões ligadas à área da deficiência visual. Então, vem muita gente pro Rio de Janeiro realizar os cursos de capacitação que o Instituto oferece. Então, a gente tem curso de grafia química, tem curso de produção de material didático, audiodescrição, orientação e mobilidade, vários cursos. As pessoas vêm, fazem um curso, que às vezes são de uma semana, se capacitam e voltam para a sua cidade e passam para os colegas as informações que receberam aqui, disseminando informação. Nós também vamos aos outros lugares, né? Ano passado, vou citar um exemplo, teve um programa bem legal do Instituto chamado Capacita Brasil, né? Foi uma jornada que a gente passou por várias cidades do Brasil, levando algumas oficinas na área da deficiência visual. Então, tinha de produção de material didático especializado, baixa visão, orientação e mobilidade, iniciação ao sistema Braille de ensino. Qual a importância de se democratizar a educação? É que o aluno com deficiência visual, seja ele cego ou baixa visão, ele tem o mesmo acesso ao conteúdo, né, curricular do que um aluno vidente, do que um aluno que enxerga. Então, no meu trabalho, nos trabalhos dos professores do Instituto, a gente sempre foca isso, que eles tenham o mesmo acesso à informação, né? E como eu tinha comentado, quando o aluno seleciona lá se a prova é em Braille, se a prova é ampliada, o aluno cego no Enem faz a mesma prova que um aluno vidente, né? Não tem diferença nenhuma. A diferença é que a prova para ele vai ser adaptada. E nesse caminho, né, de democratização do ensino, o Instituto ele produz muito material didático especializado que é disponível, né, para todas as instituições de ensino públicas do país. Esse exemplo aqui é um exemplo de um material de separação de misturas, um conteúdo bem recorrente do Enem, e que tem tanto material ampliado para o aluno com baixa visão, ou seja, o aluno que enxerga, né, precisa do material adaptado para ele, com fonte adequada, cores ideais. E tem, né, numa película que a gente usa, a gente tem o exato conteúdo que está aqui em tinta, a gente tem a mesma informação em texto em Braille, então o aluno cego vai conseguir receber a informação, e a figura está toda texturizada, está adaptada. Então, o que está em azul está com uma textura que representa a água, e o que está em amarelo, por exemplo, é o óleo, né, que é uma mistura mostrando o óleo e a água, está com uma textura diferenciada. Vou pedir para você botar a mão, porque material para o aluno cego a gente tem que colocar a mão. É bem diferente mesmo. Então, é bem diferente. Então, esse tipo de material, né, acessibiliza, né, toda a informação que ele pode receber em sala de aula. Professor, quem ficou interessado no seu trabalho e gostaria de saber um pouco mais, tem algum link? Então, vou disponibilizar o site do Instituto, né, ibc.gov.br.
Lá no Instituto tem todos os cursos de extensão que eu comentei com você, né? Tem cursos presenciais, cursos à distância, então quem quiser se capacitar nessa área de deficiência visual pode dar uma olhada. E tem toda a questão de produção de material didático especializado. Professor Aires, muito obrigado mesmo pela ajuda e parabéns pelo projeto. E agora é a vez de rever a entrevista com o professor Éder Camargo, direto de 2016. Solta aí! Ele tem deficiência visual e criou um método para ensinar física que inclui todo mundo, especialmente quem tem deficiência visual. Professor Éder Camargo, seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Muito obrigado, querido. É um prazer estar aqui no seu programa. Conta pra gente, professor, como é a sua experiência em dar aula? Quando eu me descobri como professor, quando o seu Edevar Moreto, meu professor de física, me buscou no fundo da sala, lá em 1988, em Lençóis Paulista, e me trouxe para me ensinar física, matemática, eu quis me tornar como ele. E desde então, dentro da sala de aula, eu venho me realizando como professor. Eu utilizo técnicas de discurso com os meus alunos, eu faço com que eles debatam, eu utilizo maquetes tátil-visuais para que todos possam tocar, para que todos possam ouvir os fenômenos, os conceitos, e assim nós promovemos ações de inclusão com todos os alunos. Nós temos que valorizar todas as percepções na aprendizagem de todas as disciplinas. Então eu tento promover isso, eu tento incentivar isso. Isso promove cidadania. Éder, você é a primeira pessoa no Brasil com deficiência visual a ter livre docência. Como que está a presença dos alunos e dos professores com deficiência visual nas universidades? Ainda de forma muito discreta. O processo de inclusão no Brasil, ele vem crescendo, ele vem melhorando. Eu tenho usado uma imagem que é como você trocar a roda de um carro em movimento, porque nós não temos como esperar que o mundo se prepare primeiro para que as pessoas com deficiência possam participar dele. Nós temos que trazer as pessoas com deficiência para participar de todas as esferas sociais. Eu espero que mais pessoas cegas, mais pessoas com baixa visão, mais pessoas com deficiência auditiva possam participar da universidade. Eu realmente sou o primeiro professor cego a chegar ao título de livre docência, que é um título acima do nível de doutor. Eu vejo isso, em primeiro lugar, um pouco preocupado, porque isso demonstra que a educação do deficiente visual precisa melhorar muito no Brasil. E eu me sinto também lisonjeado por ter conseguido chegar a essa formação. Não foi uma tarefa fácil. Haja visto o fato de que, para que você consiga chegar à livre docência, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa pesquisar. E tudo isso está concentrado principalmente em coisas que estão escritas no papel. Isso demanda a visão. E é justamente o que eu não tenho. Eu tive que transformar tudo isso por meio de processo de escaneamento, fazer o computador ler. Esse foi um processo muito duro ao longo dos anos aí. Contei com a colaboração da minha mãe, da minha irmã, depois com o programa de computador que lê. Foi realmente uma insistência grande, uma vitória de pirro, como eu digo. E professor Éder, como foi o processo da sua entrada na universidade? Foi algum vestibular diferente? Como foi? Eu solicitei provas ampliadas, também prova escrita em braille, né, que é aquela leitura com a ponta do dedo. E também solicitei um ledor, uma pessoa para ler as provas para mim. Na época eu tinha baixa visão, então se eu precisasse ver alguma figura ampliada na prova ampliada, eu tinha. Se eu precisasse ler alguma questão com a ponta do dedo, porque eu já sabia braille, eu fazia isso. Quando o ledor precisasse ler alguma coisa, ele também lia para mim. E se eu precisasse fazer alguma conta na lousa, eu também fazia. Então foi assim que eu prestei o vestibular em 1992 e passei para o curso de Física. Entramos em 20 alunos e nos formamos em 2. Os alunos, quando chegam para os professores e dizem assim, por que nós temos que aprender Física? Né? Eu acredito que os professores têm que dar respostas diferentes daquelas, porque senão você não passa de ano. Porque Física cai no vestibular. Sabe, essas são respostas também válidas. Mas as respostas mais importantes são porque física é legal. Porque física é importante para você interpretar o mundo, principalmente o mundo de hoje, cheio de tecnologia. Professor, como foi se preparar para o vestibular sem ter material didático totalmente adequado? Na época que eu estudei para o vestibular, não se falava em inclusão. Então eu contava muito com a colaboração
da minha família, da minha mãe, da minha irmã, que me ajudava a ler. Eu ainda não possuía tecnologia como o computador com voz. A gente tinha um grupo de estudo onde estudávamos matemática, história, física. Eu estudei Braille por conta, né? Teve um caso curioso em que eu participava de um grupo de reabilitação de pessoas com deficiência visual numa universidade em Bauru, e um rapaz cego, eu estava jogando basquete, jogando a bola na cesta. Ele me disse assim: ô menino, se prepara que você vai ficar cego, hein? Você vai ficar cego como eu. Aquele fato foi muito importante para mim, porque os médicos que eu ia na época, eles diziam que minha visão ia permanecer daquele jeito, que eu ia ficar com uma baixa visão. Mas aquele senhor disse a verdade para mim. E aquilo fez com que eu pensasse, refletisse que eu necessitaria, de fato, não depender da visão no futuro. Então, aquilo fez com que eu me preparasse, com que eu fosse atrás de aprender Braille, fosse atrás de decorar o teclado do computador, aprender mais para frente os ledores de tela e me preparar para o futuro, que é chegar à cegueira como eu cheguei a questão de uns 8 anos atrás. E você sempre gostou de física? Não, eu passei a gostar de física quando Edevar Moreto me buscou no fundo da sala e me disse: menino, você tem potencial. E não sei se consegui me transformar nele, mas depois me formizei em mim mesmo, mais para frente, conseguindo ser um professor hoje cego e que tenta cumprir a sua função social, que é a de transformar pessoas em cidadãos e etc. Você trouxe os livros, né? Vou até pegar aqui. Os meus também. Os meus também eu indico. Ah, eu vi que você trouxe. Embora os meus sejam... Aqui. Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, que retrata aqui minhas pesquisas e orientações aí recentes na área do ensino de física para alunos com deficiência visual e também alunos com deficiência auditiva. O meu penúltimo livro, Saberes Docentes para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física. Um livro também que eu acho muito interessante, que é o Ensino de Ótica para Alunos Cegos, Possibilidades, que é um livro que eu abordo a questão do ensino de física e um conteúdo que é a ótica para um aluno que justamente não tem a visão. E o meu primeiro livro, que é Ensino de Física e Deficiência Visual, 10 anos de investigações no Brasil, porque eu fui o primeiro professor que começou a investigar essa temática no Brasil. Professor, muito obrigado pela presença, de verdade. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí para você e todos os seus telespectadores. Bora resgatar mais uma conversa de 2016? Hashtag só se for agora! Ela toca piano, foi atriz, fez balé, pensou em fazer relações internacionais, mas na hora do Enem optou pela biologia. E se tornou a primeira aluna com deficiência visual do curso da PUC Rio. Eduarda Emerick, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Prazer. Posso chamar de Duda? Claro, por favor. Melhor, porque é mais descontraído, né? Duda, você sempre quis fazer biologia? Eu acredito que isso começou no meu ensino fundamental, por causa de um professor de ciências que eu tive lá na primeira série. E ele ensinava a matéria pra gente com muito carinho. Isso me despertou muita curiosidade, né? Eu gostava muito das experiências, da sementinha no feijão. Eu perguntava ao meu professor o que era um triglicerídeo. Eu gostava muito, né? Isso na primeira série? Na primeira série, né? E qual é o nome do seu professor, você lembra? Paulo Augusto. Paulo Augusto? Olha só, hein? Minhas melhores notas sempre foram em ciências. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui pensando mais na área das humanas, né? Pensei em várias coisas, inclusive relações internacionais, pensei em ciências sociais, mas lá dentro, sabe, nunca saiu da minha mente a biologia, né? Mas eu fui decidir mesmo que eu queria biologia foi no 3º ano do ensino médio. Você fez 2 vezes o Enem. Fiz o Enem de 2013 e 2014. O primeiro ano que eu fiz, eu estava no 2º ano do ensino médio.
E eu fiz assim, não a sério já para passar, eu fiz para ter uma experiência, para ver como é que eu ia fazer, como é que eu ia sentir as questões, os ledores, as provas, né? Aí o segundo ano que eu fiz, foi já no terceiro ano, aí foi para valer. Você falou ledores, o que seriam os ledores, assim? É uma pessoa que tem um diploma, né, que ele fez um curso para ler provas para gente. A gente tem direito a ficar com 2 ledores na sala e um fiscal. E eu tive também a opção de receber a prova em braille. Porque imagina, a gente já não enxerga, já tem a pressão do Enem que todo mundo passa. E imagina, meu Deus, como o ledor vai ler para mim. E as provas em braille. Nossa, a minha prova de português teve mais de 130 páginas em braille. Nossa, quanta coisa! É, muita coisa. Quais os materiais que você podia levar no dia da prova? A minha máquina, a gente chama de máquina Perkins Braille, que é uma máquina, ela lembra uma máquina de escrever antiga, mais ou menos assim, desse tamanho, com um pouco menos de teclas, e ela dá ali o braille quase imediato, né? Escrevo da esquerda para a direita. E aí eu pude levar essa máquina para anotar, fazer redação, né? Eu escrevi a redação toda em braille, aí depois eu ditava tudo para o ledor, aí primeiro eu pedia para ele passar para o rascunho, porque aí, nesse caso, a gente diz tudo, onde tem vírgula, onde tem ponto, se a palavra tem acento, né, com hífen, sem, tudo isso. Quando faltava um tempo para acabar a prova, em determinado tempo, eu falava, olha, pode ir passando a limpo já, que ele já passava para caneta, né. E eu pude também levar o meu soroban, que ele é um retângulo, né, pequeno, ele lembra um ábaco pequeno, né? E ali são bolinhas com hastes que eu mexia para fazer todas as contas de matemática, né? Como é o tempo? É o mesmo tempo que tem para os outros estudantes ou tem um tempo a mais para fazer a prova, porque tem um cuidado maior? A gente faz a prova nos 2 dias, só que a gente tem 1 hora a mais em cada. Então, assim, primeiro dia são 4h30 de prova. Aí o meu, 5h30. E o segundo dia, que é o mais, né, difícil de todos, é 5h30 de prova. Eu tive 6h30 de prova. Entendi. Então, é 1 hora a mais. É uma maratona. Porém, eu acho que ainda precisava de um pouquinho mais. Eu fiz o Enem, mas eu também fiz o vestibular para PUC. E eu peguei a opção de usar a nota do Enem também, só que a nota do Enem ia sair só em janeiro e tinha 2 chamadas antes, e eu passei na chamada, na segunda chamada, que foi em dezembro. Olha, parabéns! Obrigada! E como está sendo lá na faculdade? Biologia é realmente muito bom, eu não me arrependo da minha escolha, estou muito feliz lá. E agora eu queria saber quais são os seus planos como uma futura bióloga. Gostaria de ser uma professora de universidade. Olha aí! Né? Quem sabe até do ensino médio, né? Não sei. Mas é a questão do ensino, a parte da pesquisa, que eu quero trabalhar com botânica. Duda, bom, eu só quero agradecer a sua presença, agradecer seu exemplo, parabéns, viu? Obrigada. Que tudo dê certo na sua faculdade, que você consiga atingir os seus sonhos, todos os seus sonhos. Eu que agradeço, foi para mim um prazer, fico muito feliz. E para quem está nos assistindo, um dia eu peguei a frase do meu professor Oda, de biologia, ele disse uma coisa, ele conseguiu traduzir o que eu estava pensando na época que eu estava escolhendo a biologia. Eu faço uma coisa que eu não me imagino em outro lugar a não ser aqui. Não importa quem você seja, onde você esteja, acredite, faça, aconteça. Hora do Enem, do Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência, fica por aqui. Tchau, tchau.